Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre mergulhar para águas mais profundas. E o que eu tenho visto com isso? O que eu tenho estudado? Que nós estamos vivendo em um momento onde as coisas estão muito rasas, onde as coisas são muito superficiais. E Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, mas não um relacionamento superficial, aonde a gente fique só ali molhando os pés na beira da água. Não. Ele quer que a gente mergulhe nas coisas que Ele tem para nos ensinar, mas mergulhe fundo. Com Ele nada é raso, com Ele tudo é profundo. E eu tenho visto que nós precisamos mais, eu digo por mim, se aprofundar na palavra de Deus, no sentido de que a gente compreenda que a Bíblia não fala sobre mim, a Bíblia fala sobre Ele. E Ele é a razão principal de tudo que tem aqui nesse mundo. Ele é o centro. E muitas vezes no nosso egoísmo, como seres humanos, a gente acha que tudo é em torno da gente. Que eu vou abrir a Bíblia e ali vai ter algo para mim. Ali vai dizer o que eu preciso, o que eu quero e o que eu necessito. E muitas vezes eu esqueço que o principal da Bíblia é Jesus. É Ele quem deu a vida por mim. Não fui eu quem dei a vida por Ele. Eu escutei a história de uma mulher que com 50 e poucos anos, ela já tinha sido bem desenvolvida já na questão do intelecto dela, da inteligência. Ela era uma professora e ela era muito inteligente. E aos 50 e poucos anos, ela foi diagnosticada com Alzheimer. Só que na família dela não tinha história de ninguém com essa doença. Então, ela foi fazer alguns exames e ela viu que a família viu que tinha algo errado, porque ela foi receber os familiares na casa dela e chegou na hora dela para cumprimentar ela cumprimentou. E ela foi até a cozinha, quando ela voltou, ela olhou de novo para a nora dela e disse: "Ai, que bom que você está aqui". Então ali começou a dar flashes do início dessa doença. Teve uma vez que ela estava fazendo uma corrida e ela parou no meio da rua, porque ela era saudável, ela tinha qualidade de vida. Ela parou, ela não sabia quem ela não sabia onde ela estava. E teve um momento em que ela olhou para o esposo dela e disse que ela preferiria ter um câncer do que ter Alzheimer. Porque se ela tivesse câncer, ela teria a chance de lutar contra aquilo. Só que não ficou por aí. Ela descobriu que essa doença também seria passada para os filhos dela. E todos foram fazer exames. E a filha dela, mais próxima dela, que já estava se organizando para ser mãe, foi fazer o exame e tinha um gene também da doença nessa filha dela, que lá na frente também teria a mesma doença. Então, nesses momentos, a gente para pensar. Ela era uma pessoa bem desenvolvida, inteligentíssima, e ali ela viu que os estudos mostravam que a doença nela se propagava mais rápido no cérebro dela. Cada vez mais ela dava sinais que ela estava sendo dominada por aquilo. Então ela descobriu que
por ela ter desenvolvido bastante o cérebro dela, áreas que muitos de nós não desenvolvem, a doença se propagava muito mais rapidamente, porque ela acelerava o processo no cérebro dela. Então, nesses momentos a gente vê que a nossa vida pode se transformar de um momento para o outro. Em um momento a gente tem tudo. Uma hora depois, minutos, a gente pode não ter mais nada. E o que fica? Fica o nosso relacionamento com Deus. Se nós estamos conectados de verdade com Ele. Eu sei que a gente fica com a marca dele. Porque foi como eu disse, quando lemos a palavra de Deus, nós não estamos ouvindo sobre a gente, nós estamos ouvindo a história dele. Esses dias eu ouvi de uma amiga num culto, e eu nunca tinha parado para refletir sobre isso, que nenhuma religião, um Deus morreu pelos seus filhos, a não ser Jesus. Jesus morreu por você e por mim. E esse manual aqui já passou por muitas mãos. E ele já foi quase destruído por muitas tentativas. E existem lugares onde ele é proibido. Sabe por quê? Porque aqui é o manual da sua vida. E tem pessoas que não querem que a gente leia o nosso manual. Porque são pessoas que não acreditam que existe um amor em um Deus que deu a vida por nós. Muitas vezes a gente se perde na nossa autossuficiência e acha que a gente deve somente se apegar no nosso trabalho, nos nossos bens materiais. A gente coloca toda a nossa expectativa em coisas ou pessoas, quando na verdade Deus está nos convidando para que a gente mergulhe em águas profundas com Ele. Porque quando Ele está no barco, não há o que temer. Quando Ele está conosco, não precisamos ter medo. Nós apenas precisamos confiar. E a confiança é algo que não está fácil de termos. Os nossos relacionamentos, nas nossas amizades, nem sempre podemos confiar em todos. Então a gente acaba que a gente não confia no Pai. Uma vez existia um menino que ele estava brincando com a pipa e o fio da pipa se enroscou todo. Então ele foi lá no pai dele e pediu para o pai dele desenroscar para ele. E o pai dele disse: tá, meu filho, eu desenrosco para você. Mas enquanto eu desenrosco, vai brincar. É isso que Deus diz para mim e para você hoje. Enquanto Deus resolve os nossos problemas, vai viver. Não precisa ficar ali em volta, querendo ensinar a Deus como que é para Ele fazer, como que Ele tem que se desenroscar os fios. Tudo que tem aqui conta a história dele. E Ele sabe bem o que Ele está fazendo. Que a gente possa aprender a descansar em Deus, confiar nele e colocar todas as nossas expectativas nele. E enquanto isso, a gente precisa ler a Bíblia, se aprofundar nas palavras dele e entender que tudo é sobre ele. E ele vai nos dar o descanso necessário para todos os nossos problemas. Eu convido você a mergulhar comigo nisto. E a gente vai ter certeza que vamos aprender muito mais do que ficarmos só olhando para os nossos problemas.
porque Ele tem muito mais para nos ensinar do que a gente imagina. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.